Profetizaram que os espanhóis, ao chegar à nação asteca, que nesse momento estaria fazendo sacrifícios humanos a Tezcatlipoca, pensariam que todos os povos da região agiam da mesma maneira e que eram adoradores do mal, arrasando com tudo o que existisse. Eles disseram a seu povo que batesse em retirada por esses 468 anos e se escondesse na selva, porque não haveria maneira de evitar o domínio da cruz desequilibrada, como eles a chamavam. Profetizaram que o fogo destruiria os códices, com os conhecimentos entesourados por muitos anos em diferentes locais de Yucatán, e que todo o seu povo seria considerado no mesmo nível de evolução dos animais. Profetizaram que ao final dos 468 anos, ou seja, em 1987, terminariam os 9 infernos, dando origem a um Uayeb de 5 anos, ou um período de 5 anos de ajuste, e depois a um Catum, período de 20 anos de gestação ou de transformação. Chamaram esse período de tempo do não tempo. Seria uma época de mudanças, onde a voz de seus sacerdotes levaria os conhecimentos maias a todos os povos da terra, gerando a transformação que dará lugar aos 13 céus. Profetizaram que no dia 22 de dezembro de 2012 começaria um novo ciclo de luz e harmonia para o povo maia e para toda a humanidade. O tempo que eles chamaram de os 13 céus, ou Oxalá-hu-Ticu. Esta tradição oral também nos fala de outro ciclo de 3.600 anos, que realiza a energia telúrica, a energia contida no interior do globo, através de diferentes locais de poder sobre a Terra. A onda universal que se manifesta nos 4 elementos da natureza, no movimento ondulatório da Terra, que se mostra nos terremotos, nas ondas da água, no movimento do ar, nas serpentes ondulantes do fogo. Dizem que esta energia fundamental se move fisicamente através da coluna vertebral do planeta, manifestada nas cordilheiras e cadeias de montanhas que geram eixos nos continentes. Que essa energia, durante 3.600 anos, tem um foco físico e um espiritual em um lugar de poder sobre a Terra, fluindo dali para todos os outros locais. Além disso, afirma que desde o ano de 1650 de nossa era, esse lugar esteve localizado no Tibete, ao lado do Monte Kailas, no Lago Hakas, onde nasce o rio Ganges. Ao terminar o ciclo de 3.600 anos, ou seja, em 1950, coincidindo com a invasão chinesa, começou a deslocar-se para o continente americano em direção ao lago Titicaca, na Cordilheira dos Andes, onde permanecerá localizado pelos próximos 3.600 anos. Essa energia vai gerando processos de mudanças pelos lugares por onde vai passando, que a princípio podem parecer dramáticos, mas que terminam se harmonizando e voltando a equilibrar tudo, em uma vibração mais alta que a original. Assim, saiu do Tibete, seguindo os Himalaias até o lago Balkhash, no Cazaquistão, para depois dirigir-se ao lago Baikal, na Sibéria. Atravessou o Estreito de Bering, chegou no Alasca e nas montanhas Mackenzie, no Canadá. Dali, passou para as montanhas rochosas dos Estados Unidos nos anos 60, dando lugar a todo o processo de mudança de consciência da população negra norte-americana. A luta não violenta e ao discurso de Martin Luther King, que dizia: "Eu tenho um sonho em que todos os homens foram criados iguais." No princípio, foram produzidas situações violentas, mas em 1964 foi promulgada a Lei dos Direitos Civis e o processo se harmonizou. Hoje, a integração interracial é um fato perfeitamente natural. Em sua passagem pela América Central, provocou todo tipo de terremotos, guerras e conflitos que produziram mudanças harmonizantes, pluralismo, democracia e a união da sociedade em busca de paz e progresso para todos.
Na Colômbia, provocou a explosão da influência do narcotráfico em toda a sociedade e uma polarização de posições. Se todos os setores sociais que formam o país harmonizassem suas posturas a partir de uma mudança interior, seria alcançada a paz. Se esse processo interno não for gerado, iremos falar somente em termos de violência e guerra, com o consequente banho de sangue. É outro caminho de aprendizagem, só que através do sofrimento e da destruição. É possível afirmar que este processo finalmente terminará harmonizando a sociedade por qualquer um dos dois caminhos que venha a ser tomado, o do céu ou do inferno. Os guardas maias afirmam que esta energia estará no lago Titicaca no ano de 2012. E quando vemos como toda a região compreendida por Colômbia, Equador e Venezuela está convulsionada, podemos deduzir que ela tem gerado processos de mudança. Afirmam também que uma maneira de ajudar o processo de harmonização é a realização de cerimônias de limpeza e unidade com a Terra, que contribuam para se tomar consciência de que ela é um gigantesco ser vivo e não matéria inorgânica, sem vida. Os maias nos disseram que é necessário compreender os ritmos dos acontecimentos naturais para que possamos nos sincronizar com a harmonia do universo. Se a consciência de muitos seres humanos se concentrar em fazer fluir a energia do planeta, os processos harmonizadores serão menos traumáticos. Eles descobriram que o tempo só existe na mente, para poder relacionar e entender as experiências que o ser humano vive consigo mesmo, com os demais e com os ciclos do universo. Os acontecimentos começam a ocorrer, um atrás do outro, ou um antes do outro. O tempo é um elemento sem vida própria. Cada ser humano percebe de maneira diferente, dependendo do que esteja sentindo, pensando ou fazendo. O tempo não existe em outras dimensões. Para o espírito não existe tempo. Em essência, sentimos o mesmo quando temos 80 anos ou quando temos 8. O espírito não tem tempo. É eterno. O tempo se acelera quando estamos felizes ou ocupados. Passa mais lentamente quando somos infelizes ou estamos aborrecidos. Todos os seres humanos escolhem em suas vidas céus e infernos. Cada um lhe dá as ferramentas de compreensão sobre seu ser. Para os maias, tudo o que existe é composto de partículas. Partículas que estão em contínuo movimento e em constante vibração. Tudo que vibra pode ser representado em forma de onda. Toda forma de onda pode ser representada dentro da matriz de Tzolk'in. Tudo quanto existe pode manifestar-se dentro dessa matriz matemática. Uma partícula pode ser entendida como uma parte constitutiva de um átomo, um ser humano, um planeta ou uma galáxia. Para entender melhor, pensemos que as partículas são como os atores de uma obra. Essas partículas, em um momento determinado no tempo, ocupam um lugar localizado no espaço. O local no espaço e o lugar no tempo, o espaço-tempo, é como o cenário da obra onde as partículas se movem. Existem também forças ou energias que movimentam as partículas permanentemente no espaço-tempo, fazendo com que elas interatuem umas com as outras. Pensemos nessas energias ou forças como o roteiro que essas partículas ou esses atores devem seguir no cenário ou no espaço-tempo. Cada atuação é única e irrepetível e diferente de todas as outras atuações que se sucedem no cenário. Podemos dizer então que a obra é uma soma de todas as diferentes atuações. A obra também é influenciada pela interação de todos os atores com a plateia, que por sua vez influi em cada atuação. Ou seja, a plateia como um espelho através do qual a atuação reage consigo mesma e com as outras atuações. Para os maias, existem milhares de milhões de possibilidades para que essas partículas se configurem no espaço-tempo. Por isso, para eles, o universo é a soma total de todas as possibilidades. Hunabku, ou Deus, é a soma total das possibilidades que todos os átomos, seres humanos, estrelas ou sóis podem viver, e as novas possibilidades que resultem do reflexo de umas contra as outras eternamente.
A matriz maia Tzolk'in é formada por 260 posições, 13 números por 20 glifos solares sagrados. 260 é uma fração ou uma proporção de 26 mil anos, tempo que dura um dia galáctico, e é o mesmo tempo que dura um raio de luz ao viajar desde o centro da galáxia até o nosso Sol. 52 posições correspondem a portais energéticos no calendário, dias nos quais, pela posição orbital dos planetas ao redor do Sol, refletem maior quantidade de energia para a Terra.